A Bíblia é o livro das promessas. Nela encontramos promessas preciosas. Hoje estudaremos a maior de todas elas, que é repetida na Bíblia mais de 2.500 vezes. De cada 25 versos, um fala sobre a segunda vinda. João 14, versos 1 a 3, que relata as palavras de Jesus. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Apocalipse 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Hoje vamos estudar sobre as 3 vindas de Jesus. A primeira vinda ocorreu há 2.000 anos em Belém. Hoje estamos aguardando a bendita esperança, a segunda vinda de Cristo. E a terceira vinda ocorrerá após os 1.000 anos. Muitas pessoas perguntam se existe uma data para a segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24, verso 36, encontramos a resposta. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, responde: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Em Mateus 24, verso 30, lemos: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O salmista Davi, no Salmo 50, verso 3, diz que vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Atos 1, verso 11, afirma que da forma como Jesus subiu como homem, voltará como homem. Vimos que na segunda vinda, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram servindo a Deus, farão parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. De acordo com João 5, versos 28 e 29, serão 2 ressurreições. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A primeira ressurreição, a ressurreição da vida, acontece no momento exato da segunda vinda e está reservada somente aos fiéis. A segunda ressurreição ocorre após um período de 1000 anos. Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, que após a volta de Cristo, os vivos fiéis serão arrebatados, juntamente com os mortos fiéis ressuscitados, e estarão com o Senhor no céu durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6.
Os dias em que vivemos são de preparo para a volta do Senhor, mas nem todos estão se preparando. O que vai acontecer com estes? Lemos em Apocalipse 6, versos 15 a 17, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 9, verso 6, diz que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8, diz que serão destruídos com a manifestação da sua vinda. Lucas 21, verso 26, fala que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Concluímos o estudo de hoje falando da alegria que os salvos terão ao ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Estudo Bíblico 6. Sinais da vinda de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias: terremotos, chacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em 3 partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo, falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro.
Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus, capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, são mais de 35 mil religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois este sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em 1 João, capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Vimos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo: o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a suceder, exultai,
e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.